Então vamos iniciar com a nossa oração, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, cerrando nossos olhos, fixando a imagem de Jesus em nossas mentes e corações, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que toda a luz possível em nossa vida, para que possamos ser fortalecidos e receber a cura tão merecida que almejamos. Vamos então, por alguns minutinhos, nos concentrar, meditar e orar com Jesus. Muito bom, excelente. Nossa gratidão a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste neste momento, que nos sustenta e nos fortalece. Que eles sejam iluminados e abençoados pela bondade de Jesus. Muito bem, hoje nós encerraremos o capítulo 13. E nosso título hoje do item 20, beneficência exclusiva. Muito bem explicadinho e vem reforçar o título do nosso capítulo, essa lição de hoje, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é o título que nós estudamos durante algumas semanas, que vamos fechar hoje com essa lição maravilhosa, na verdade, uma pergunta, Beneficência exclusiva, uma pergunta direcionada a São Luís, em Paris, em 1860. Então ela nos diz assim: a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir. Porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião. No que quer que seja, seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos. Se repelisse um infeliz por ter este uma fé que não a sua, que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame, repelindo-o, faria que ele a odiasse. Muito bom, Bem aí, claro, como nós devemos praticar a beneficência, que é a arte de fazer o bem. Mas o nosso irmão Davidson vai nos presentear com uma ampla explicação sobre o assunto. Davidson, por favor. Bom, uma ótima noite a todos. Só para reforçar, lembrando, nós estamos estudando e terminando hoje o capítulo 13 sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Em outras palavras, fazer a caridade sem ostentação, sem querer aparecer. Fazer a caridade verdadeira já não é fácil. A verdadeira, pura. Agora, sem ostentação, se torna mais difícil ainda. Eu vou explicar. Não é fácil. Sabe por quê? Porque é forte em nós ainda querer receber um elogio. Querer ser reconhecido.
queremos aplausos do mundo, por favor, sem querer generalizar, tem exceções, estou falando aí uma boa parte. E quando isso ocorre de aplausos do mundo, nós não precisamos mais de aplausos de Deus, segundo o que esse capítulo ensinou. Uma vez você já foi aplaudido, irmão, por que tanto excesso? Excesso é o vício e andamento. Eu quero aplauso, eu quero ser famoso, aquela conversinha furada, que não leva a nada. A boa, não leva a nada, tá? Por favor, isso aí dá uma conversa danada. Mas vamos lá. Vamos voltando ao texto de São Luís. Olha bem, está em Lucas, médico, está lá no capítulo 10, versículo de 25 a 37. Ele comenta o seguinte, olha: e eis que se levantou um certo doutor acadêmico da lei, tentando, olha a tentação, e dizendo: Mestre Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta maravilhosa. E Jesus respondeu com uma pergunta. Jesus sempre respondia, geralmente, com uma pergunta. O que está escrito na lei? Ele volta com uma pergunta para o doutor da lei. Como lês? Olha, Jesus pergunta para ele novamente, duas perguntas. Ele faz uma pergunta a Jesus, Jesus pergunta duas vezes para ele. Como lês o que está escrito na lei? E ele, respondendo, doutor da lei, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha, vou repetir. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não basta 50%. De toda a tua alma, não basta 60%. E de todas as tuas forças, sabe, dando o máximo, que nem gincana de colégio, que a gente varava a madrugada em ginásio, lembra? Aquela coisa para vencer a gincana. Gente se molhando, um pé d'água em São Paulo, naquela fila no Morumbi, um esforço danado para assistir um show. Não estou indo contra o show, vale a pena. Mas eu vi a reportagem, aquele show, aquela molhadeira, e aquele povo molhado, ensopado para assistir um show. Isso sim que é esforço! Isso sim que é botar todas as forças, não é verdade? E ficaram lá das 15 horas até 1h da manhã, ensopados naquele estádio, na geral, para assistir um show. Oh, beleza! E aí, olha bem, tá lá, tá escrito: e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. É engraçado que a gente lê, mas a gente fala: será que é todo? E a gente vai tocando, sabe, aquele latino meia boca, coisa horrível. E aí ele fala: e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Com tudo, hein? É com tudo. E disse-lhe, aí Jesus disse para ele, para o doutor da lei: respondesse bem, faze isso e viverás. Olha a resposta de Jesus. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Oh, pergunta mais, quem é o meu próximo? Olha que pergunta interessante. E respondendo, Jesus disse: vocês devem conhecer esta história bíblica. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos dos salteadores. Engraçado, lá já tinha salteadores. Bom, mas ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancaram ele, retiraram tudo que ele tinha, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo-o, o sacerdote vendo, aquela pessoa quase morta, passou na boa, de largo. E, de igual modo, também viu um levita lá da tribo Levi, judeu, chegando àquele lugar e vendo, passou na boa, não deu devido moral. E eis que um samaritano tinha lá um preconceito, um estereótipo, uma imagem em cima que os samaritanos não eram boa gente, o pessoal da Samária, lá do norte, uma vez que eles não se apegaram à religião de imediato. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, dessa pessoa quase morta, vendo, moveu-se de uma
forte compaixão, uma íntima compaixão, e, aproximando-se dele, curou as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo ele sobre o seu animal, que era o meio de transporte. Pôs lá essa pessoa toda machucada em cima do animal, e levou para uma estalagem, o hotel da época, e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, isso está lá em Lucas, e deu ao hospedeiro, o dono da propriedade do hotel, disse: cuida bem dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltarei. Olha que interessante. E aí Jesus faz a pergunta para o doutor da lei: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Vai, tem que ir, tem que fazer, tem que agir. Não vai digitar iFood, alguém aqui, por favor. Você tem que ir realizar, agir. Toda a moral de Jesus se resume na caridade. Ou simplificação. Não precisa fazer pós-graduação, não precisa ter estudo. Eu não tenho estudo, eu não consigo entender. Esquece essa conversinha furada. Toda a moral de Jesus se resume na caridade. Virtude, a caridade, a virtude contrária ao egoísmo e orgulho. Se for ver bem, quem é egoísta, quem é orgulhoso, quem é egoísta, quem é orgulhoso, é contrário ao cristianismo. Será que eu posso chamá-lo de anticristão? Se eu sou egoísta orgulhoso, será que eu posso ser chamado de anticristão? Por que não? Se eu não estou agindo conforme o cristianismo, eu sou contra. Porque não tem meio termo. Não tem meio termo em cima do muro, irmão. Tem gente que gosta de ficar em cima do muro. Até cria uma cabaninha em cima do muro, não é possível. Então não tem meio termo. Se você é uma pessoa orgulhosa e egoísta, olha no espelho e fala: cara, você é o anticristo. O anticristo é aquele que vem para lutar. Não. Você está contra Cristo, porque Cristo está pregando isso. Eu estou indo ao pé da letra. Eu estou traduzindo corretamente. Eu sou contrário às ideias de Cristo. Eu não estou praticando. Mas eu até concordo. Na teoria, esquece. Nós estamos num período de prática. Não dá mais para ser teórico. Prática. Nós temos pouco tempo aí para regeneração. Eu vou repetir todos os encontros. Encontro a gente repete para nós encarnados e para os desencarnados. Alguém vai falar: eu já ouvi essa conversa 2 séculos, 3 séculos atrás. Agora é sério. Estou falando aqui com os irmãos aqui em cima. Segundo Jesus, ele coloca essa virtude como imprescindível para o caminho da felicidade. Geralmente todos querem ser felizes, mas não querem pagar esse preço que Jesus pregou. Interessante. Eu quero ser feliz ano novo, feliz Natal, que você seja feliz, o casamento é feliz. Mas ninguém quer pagar o preço, que é praticar a caridade. Jesus foi tão claro, simplificado, já comentei isso, objetivo e focado. Olha bem, não dá mais para simplificar. Irmão, acorda. Alguém chacoalha aí, quem estiver ao redor, acorda, não dá mais para simplificar. É claro, ele foi claro, simplificado, objetivo e focado. Se você quer se salvar, talvez alguém fale: essa conversa é furada. Aí lá na frente fala: cara, era isso que era se salvar, eu não queria estar aqui. Eu não queria isso. E vem aquela choradeira que precisa de terapeuta, aquela coisa toda que a gente... Você quer se salvar? Só tem uma dica: somente através da caridade. Não existe algo mais simplificado. Nós estamos trabalhando há várias semanas estudando. Não existe. É um absurdo se alguém não abraçou essa causa. Irmão, você me deixa preocupado. Estar nesse grupo não abraçou a causa da caridade, irmão. Não sei por que nós queremos inventar. Não conseguimos ouvir Jesus até hoje. Não quero generalizar. Então, olha, sendo repetitivo, a única condição para se salvar é a caridade. A caridade verdadeira envolve doçura,
benevolência, amor ao próximo, indulgência, justiça, inclusive a humildade, etc. Ela é completa, é muita sabedoria sintetizar várias virtudes. Esse é o farol, várias virtudes em apenas uma palavra e um ato. Uma palavra e um ato, ou melhor, no ato, porque o importante é o ato, a caridade é a prática. Tudo bem? Olha, na caridade. Eu vou repetir. É muito completo, é de muita sabedoria sintetizar, simplificar várias virtudes em apenas um ato, a caridade. Ufa! Voltemos para a pergunta de São Luís, lá no Evangelho. É acertada, as perguntas são maravilhosas no Livro dos Espíritos. Só de pegar as perguntas já é um pós-doutoramento. Só de pegar as perguntas de Allan Kardec, as perguntas dos santos que participaram. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente. Nós temos grupos aí no planeta Terra fechados. Então, exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. E a resposta, não. O espírito de seita, religião, de partido, é que precisa. Bom, partido, já fala, partido, é pela metade. Quando é que nós vamos ver algo inteiro? Né? É partido. Partido político aqui, partido ali, quer dizer, ele já sugere divisões, né? Mas enfim, é que precisa ser abolido. Visto que somos irmãos, todos os homens são irmãos, todos são todos. De alguma forma, nós estamos aqui discutindo o que especificamente? No fundo, nós estamos debatendo o preconceito, que aumentou nesses finais do tempo. Isso, inclusive, é dedutível. A gente deduz que realmente nós estamos caminhando para a regeneração, porque é incrível como o preconceito está aumentando. E a gente olha e fala, cara, era para estar diminuindo, mas está aumentando por quê? A parte mais escura da noite é o segundo, antes de clarear. E se a gente cair nesses preconceitos, nós vamos estar aí, ao invés do trigo, vai estar do lado do joio. Ao chegar na regeneração, o joio vai ser convidado a queimar o chão. Queima o chão, irmão. Você já teve muita chance. Cai fora, em outras palavras, uma linguagem mais popular. Cai fora, nós vamos ter que levar você para outro lugar, porque não tem jeito. Você vai ter que ser exilado. Nós já tentamos de tudo. A reforma em você é um caso complexo. Nós vamos ter que voltar aí uns 800, 900 anos, você cair num planeta aí há 1000 anos atrás, que não tem McDonald's, não tem iPhone, não tem celularzinho, não tem Netflix, irmão. Você vai ter que ir para lá. Eu não estou aqui querendo comparar os confortos atuais, com o maior respeito. É um conceito ou opinião formada, preconceito, preconceito. É um conceito ou uma opinião formada, antecipada, que revela suspeita, intolerância, ódio irracional, aquele ódio que não foi pensado, uma aversão a raças, credos, religiões. A ausência do bem, ela trabalha bem aí, viu? Quando eu falo ausência do bem, vocês me entendem, o mal. Ela sugere certos preconceitos, entra na mídia, jornalistas fraquinhos, que não têm religião, mas fraquíssimos. Eu tenho vergonha de olhar para os jornalistas atuais, com raras exceções. Mas, enfim, jornalismo que tem a influência, blogueiros, tá? Músicos, eles começam a influenciar e cria aquele jargão. E a sociedade, de imediato, não aceita, sabe, as pessoas. Mas devagarinho vai aceitando. Eles sabem disso. Não, vai lá, vai batendo. Eles são bobinhos, eles caem. É mais ou menos como eles pensam. Viu? Exemplo, corintiano é ladrão. Isso é comentado abertamente no Brasil. Nos Estados Unidos, amigos, quando moravam lá, eles falavam que eram brasileiros, eram considerados traficantes no sul ali dos Estados Unidos, na Geórgia. E aí, para eles conseguirem arrumar uma namorada de imediato, eles falaram para mim, eu falei, isso é mentira. Tinha que falar que eram franceses e italianos, aí as americanas davam atenção. Há um preconceito lá no país do primeiro mundo. Anticatólico, muitos aí anticatólicos, vocês imaginam, antiprotestante, anticiganismo, anticiganos. Eu não vejo ciganos há muito tempo, mas tem.
Discriminação etária. Vocês viram aí, Bauru, as 3 meninas viralizaram, que fizeram uma discriminação etária com uma moça de 40 anos fazendo um curso, zoaram com ela, o mundo todo está vendo aí. Essas moças, não sei se estão conseguindo entrar na faculdade. A mídia social, não sei se vocês acompanharam, possivelmente acompanharam, que elas zoaram uma senhora lá de 40 anos, uma moça para mim, tá? Discriminaram, que não era para estar na universidade. Olha que ingenuidade, discriminação etária. Viés político, então, tem parentes que não se conversam, amigos que não se conversam. Devido aí, aumentou aí o preconceito danado. O preconceito social, a classe A fechada. A classe A fechada de São Paulo. Eu lembro que Campinas, antigamente, tinha ali uma classe A elevadíssima. Tá? Enfim, preconceito classe D, C, B, e aí vai. E até crimes motivados pelo preconceito. No fundo, nós estamos discutindo isso quando a gente fala em caridade exclusivista. Está lá dentro. E sem entrar aqui, eu vou citar as palavras rapidamente. A homofobia, que é essa atitude e sentimento negativo aí perante pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo ou gênero, um absurdo. Enfim, nós não podemos, nem queremos entrar nessa área. Racismo, que são atitudes de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas, tem racismo de todo tipo. Sexismo, que é um ato de discriminação sexual, é quando se reduz alguém a um grupo apenas, no gênero, orientação sexual. Quer ver um dos sexismos mais comuns? É estipular que a cor de rosa é relacionada ao gênero feminino e o azul ao masculino. Isso é sexismo. E aí vai xenofobia, que vem do grego, não quero esticar muito esse assunto, mas de alguma forma é uma referência, é um ódio, uma hostilidade e rejeição em relação a estrangeiros. Eu já fui vítima de xenofobia, e graças ao Espiritismo eu compreendi. Se não fosse isso, discriminação, enfim, dê um Google aí, vocês vão descobrir muitas, e está aumentando o número de discriminações, está aumentando de uma forma, já vai ter discriminação até com careca, um absurdo. Estou brincando um pouquinho. Mas vamos lá. Isso me faz lembrar, olha que interessante, a coisa é bem profunda. Um companheiro em viagem, um amigo viajando, ele, por sinal, enfim, eu ia entrar em detalhes na profissão dele, mas tudo bem, não vamos. Ele estava numa viagem na França, em Paris, e o filho dele não se sentiu bem. A recepcionista do hotel falou: olha, não chama a ambulância, que você vai pagar uma fortuna. Chama o corpo de bombeiro. Veio um corpo de bombeiro, ele comentando, na parte de trás do corpo de bombeiro era praticamente um mini caminhão e um laboratório. O menino sentou, eles já foram tirando sangue, já sem perguntar a origem, sem perguntar se tinha dinheiro, já foram levando a pressão, já fazendo todo um check-up. A hora que ele chegou no hospital, segundo ele comentando, tinha alguns refugiados da África, enfim, alguns refugiados do Oriente Médio, não era da África, do Oriente Médio. E ele entrou, demorou um pouquinho, uma médica deu uma atenção que a gente não vê no Brasil. Não vê no Brasil, uma atenção ali de 50 minutos a 1 hora, e resolveu o problema dele. Ele perguntou: quanto eu devo? Ela falou: não, é gratuito. Mas como? É gratuito. Portanto, ele caiu, não sei se, por favor, eu não conheço se tem hospitais lá, deve ter, né? Que cobram com certeza. Mas, em resumo, eu fiquei olhando os hospitais no Brasil, não quero generalizar, que atendem determinados problemas, eles praticam a caridade exclusivista, por exemplo, o Sírio-Libanês, os hospitais aí, lado a lado. Eu fico pensando, em suma, eu estou jogando algo para pensar. Aquilo foi um exemplo estrangeiro. Interessante, eu não sei aqui nos PAs, acredito que isso é uma iniciativa maravilhosa do Brasil, esse atendimento gratuito que a gente tem em UPAs. Não sei se atenderia o estrangeiro, mas acredito que atende. Mas isso é um atendimento inclusivista, é uma caridade inclusivista. Em suma, o que eu estou querendo dizer é que o sol surge toda manhã para todos.
Injustos, justos, mal educados, bem educados. Como é que podemos nos imaginar que somos cristãos, pessoas legais, se só tratamos aqueles que estão ao nosso redor, que gostamos, que aceitam as nossas ideias? Será que nós podemos... Eu estou aqui voltando. Será que nós somos cristãos verdadeiros? Eu estou batendo nessa tecla. Aquele que não pensa como nós, como é que fica com a situação dessa? Ao ser abordado por alguém, mendicância, pedindo um trocadinho, geralmente a pessoa que está com um tempinho, ela começa a investigar. Você trabalha, você bebe, fuma. Ali já está investigando se vale a pena ajudar ou não. Olha para ele e vê como, geralmente, hein, por favor, não estou generalizando, como uma pessoa inferior. A sociedade faz isso. A sociedade, ela é discriminatória. Eu olho como se fosse um Zé Ninguém, que não tem importância. E aí vamos relembrar lá o bom samaritano. Ele coloca o acidentado no cavalo dele. E ele foi a pé ao lado. O cavalo cabia dois. Ele foi ao pé, segundo historiadores, pesquisadores. Hospedou o acidentado e cuidou como se fosse um verdadeiro irmão. Solicitou ao proprietário que o que ele precisasse, ele acertaria. Isso sim. Depois desse caso relatado na Bíblia, eu estou batendo mais profundamente. Estou falando batendo, se aprofundando, tiro batendo. Quem daqui se acha, depois que nós ouvimos, analisamos esse relato do bom samaritano, quem daqui se acha bondoso, generoso, carinhoso? É uma pergunta que eu tenho feito. Perguntas que também nós devemos fazer. Quais são as pessoas que têm importância em nossa vida? Que se recebe uma ligação, você fica... Enfim. Quais são as pessoas que eu valorizo? Será que eu trato todas da mesma forma igual? Certa vez um amigo meu comentou que se você quer conhecer o caráter da pessoa, observa como ela trata um garçom, ou um atendente numa padaria, num açougue, em algum lugar. E ele falou, eu antes de fechar o negócio, eu costumo tomar um café em algum lugar para ver como a pessoa trata, ou almoçar junto. Ele comentou isso e falou, opa, interessante. Porque a pessoa acaba se revelando. Conversa sem olhar nos olhos, enfim, sem olhar nos olhos, e de repente é educativo com você. Falso, né? Trata mal, estranho, né? Artista, atores, está cheio de atores, atrizes. O que Jesus espera de uma família? Irmandade. Eu vou usar o tempo que nós somos todos irmãos. De uma cidade, irmandade. O prefeito deveria trabalhar uma união na cidade. É raro. Então, eu aqui não quero julgar. De um estado, de um país. Bom, nós ficamos aí anos com ateus. Não podia falar em religião. Anos. Eu não posso deixar de falar isso com respeito às pessoas aí que têm crenças, né? Nós temos que respeitar as opiniões de todos. Ficamos anos. Até que eu vi lá da Casa Branca olhando para o Brasil. Eu falei, o que está acontecendo? O mundo novo. De um continente unido. Esse é o sonho de Jesus. Esse é o trabalho de Jesus. Todos de mãos dadas para mim. Que todos se unem e se tratem como irmãos de verdade. E liderança. Nós precisamos de líderes que pensem assim em todos os lugares. Na família, nos bairros, nas prefeituras. É um ato de caridade se esforçar em compreender o próximo, mas principalmente no estado de espírito, como ele se encontra naquele momento, o sentimento dele, bem como o seu estágio evolutivo. Já comentamos várias vezes, o esperar agradecimento. Fazer sem questionar. De onde vem essa ideia de preconceito, hein? De onde vem? É da ausência do bem. Isso não pode ter vindo do bem. Né? E querer invadir privacidades, não respeitar o livre-arbítrio de cada um. Enfim, é como quando você começa a questionar uma pessoa antes de ajudar, é como se você se colocasse aí numa posição superior. E como se a pessoa tivesse que prestar contas.
Não tem sentido. E aí eu tenho que tocar no ponto. Em todos os centros espíritas e outras instituições que entregam cestas básicas, surge questionamento. Será que fulano precisa? Nós até tivemos uma conversa muito legal na casa do Dr. Bezerra, que comentamos sobre o Chico Xavier, falou, olha, não cabe a nós analisarmos isso. Se essa pessoa está fazendo isso, se ela está mal intencionada, não precisando, pegando uma cesta, ela vai ter lá na frente, ela vai aprender que isso não deve ser feito. Não cabe a nós. Mas de maneira, nós tivemos uma conversa e, graças a Deus, a casa do Dr. Bezerra de Menezes coloca amor em tudo. E aí fica a pergunta, será que fulano... fica aquelas perguntas, né? Será que o fulano precisa da cesta? Pois ele anda tão bem vestido. Dizem no bairro que ele não precisa. Fofocas. Aqui, a hora que você entra nessa conversinha, você já está provocando um exclusivismo, uma beneficência exclusivista. Pois nós não sabemos as verdadeiras necessidades de cada um. Vamos muito pela aparência, através do alimento apenas. E nós podemos pensar que o alimento, como ele chega na casa do Dr. Bezerra, ele já está recebendo fluidos. Nós podemos estar levando... Estou pegando a casa do Dr. Bezerra e outras casas religiosas. O alimento já está recebendo fluidos. E estamos formando correntes de caridade, levando harmonia dentro do lar, porque quando falta, surge desarmonia. Mesmo que a pessoa tenha ali uma sobra, é muito comum na periferia, a gente percebe um ajudando o outro muito mais do que nos condomínios. Muito mais. Ali a incrível ajuda que acontece. E leva também a tal da esperança do mundo melhor. Sempre tem uma pessoa boa querendo nos ajudar. É interessante, eu vejo lá na casa do Dr. Bezerra as mulheres com seus filhos, e elas entram, está escrito na placa ao lado do portão da entrada. Olha que texto bonito, que tem tudo a ver com o nosso estudo. Está escrito lá, está escrito, a casa do Dr. Bezerra de Menezes, amor e caridade a todos. Eu vou repetir, porque esse texto tem tudo a ver, logicamente, com o Dr. Bezerra de Menezes, mas está escrito na placa, e todo mundo que passa naquela rua vê lá escrito, olha, amor e caridade a todos. Só a placa já está provocando uma energia mental naquele bairro, lá na Pousada da Esperança 2, olha que bairro, que nome fortíssimo. Portanto, a casa do Dr. Bezerra de Menezes de Bauru, porque tem muita gente assim, do Bauru, interior do estado de São Paulo, possivelmente esses vídeos circulam muito, né? É um grande exemplo de caridade sem exclusivismo. Eu vou repetir, olha. Amor e caridade a todos. Isso traz... No fundo, a gente fica bastante contente em saber disso. Viu? É gratificante. Ok? Agora, vamos imaginar uma situação. Nós desencarnamos. Encontramos uma pessoa que, por várias vezes, pediu ajuda para nós, sabe? Morava perto de casa, aquela coisa. Mas como ele aparentava ter um vício qualquer, da bebida, uma pessoa grosseira com a esposa, e ali a gente entra com julgamento, né? E a gente nunca ajudou. Nunca ajudou. E ao desencarnar, a gente encontra com ela no plano espiritual. Ao encontrar, a gente lembra. E aí vem a informação, porque lá tudo é muito transparente, vem informação de propósito. Fala, essa pessoa foi um filho seu, irmão, que você vacilou na educação. Você, na época, era moderninho, queria ganhar muito dinheiro, executivo, queria ser homenageado no Rotary, no Lions, a filha tinha que ser debutante, aquela coisa. E você vacilou na educação. E aí, irmão, como nós vamos ficar? Envergonhados, arrependidos. Que constrangimento. Olha, é para refletir, hein? Vão treinando quem não abraçou a caridade, porque o risco é grande, hein? E bem rapidamente, já estamos concluindo, nessa altura do tempo no planeta, quando nós nos aproximamos da regeneração, comentamos com isso,
como sugestão, encare como oportunidades únicas poder ser útil praticando a caridade. São oportunidades, já eram e agora passou a ter uma importância maior. E uma sugestão, por favor, hein? A gente fala de um jeitão meio determinista, mas é uma sugestão. Peça nas orações para captar, para perceber as necessidades das pessoas ao seu redor. E se não puder ajudar materialmente, que consiga ajudar moralmente. Peça para vir inspirações. Que consiga entender a caridade proposta por Jesus, nosso grande irmão, que quer que nós, eu digo, conseguir entender plenamente, que quer que a gente trata o outro como irmão e que a gente forme uma grande família. Eu só vou contar esse casinho aqui, aconteceu com a minha filha. Estávamos eu e minha filha, fora de Bauru, e uma moça veio vendendo copos inclusive para pendurar, copo plástico, né? Pertinente a um evento que ia ter lá. E eu perguntei para a moça, isso já era tarde da noite, uma moça, você via que o olhar dela dizia tudo. Eu virei e perguntei para ela, qual é o teu lucro em cada copo? Ela falou, R$5. Ela está vendendo por 15. A minha filha tirou R$10, falou, olha, fica para você. Achei lindo aquela tia, minha filha menor, mexeu comigo, achei demais. Ela falou, olha, fica com você. A moça olhou, falou, por favor, esse copo é seu. Ela falou, não, esse copo é... Não. E fomos se afastando. Ali ficou claro o quê? Ficou claro, olhando para ela. Mãe de 2 filhos, e pelo que eu percebi, ninguém dava atenção para ela. Ali, eu não sei, mas mexeu porque a moça pintou uma lágrima e ela insistiu, você imagina. Ela falou, não, fica com o copo, ela ia ter um prejuízo. Deu para entender a jogada? Quer dizer, ia empatar. E ela queria, ela falou, não, por favor. Eu falei, caramba. Aí, cada um reflete, a carência dela era interessante, lógico que era uma carência material, mas ela estava se esforçando naquele horário, mas era uma carência também de atenção, de respeito, enfim. Aí entram todas as virtudes que a gente não sabe que está rolando. Eu paro por aqui e reflitam nessas palavras sobre caridade, uma vez que nós estamos mudando de assunto. O tempo urge. Que Deus abençoe a todos. Muito bom. Vamos então agora passar a mensagem mediúnica do Dr. Deolim, que ele possa nos trazer conforto. Por favor. Então, o título de hoje, né, a beneficência exclusiva? Não existe. A beneficência tem que ser praticado para com todos, que são nossos irmãos, ou seja, todos os nossos semelhantes. Exercitarmos sempre com a simplicidade, com amor, igual foi dito no estudo de hoje, sem fazermos discriminação, quer que seja, se não for participativo em nossos meios, ou se não tiverem as mesmas ideias da qual temos, ou mesmo ter a mesma casta da qual assim se refere a nós e àqueles dos quais radiamos no dia a dia de nossas vidas. Então, amemos-nos a todos indistintamente. Amemos a Deus acima de tudo, mas como Jesus, nosso Mestre, nos ensinastes, exercitemos-nos sempre a maior das caridades, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse ensinamento é maravilhoso,
Porque se nós nos amamos com nossos defeitos e com nossas virtudes, por que também não podemos amarmos ao nosso próximo mediante seus defeitos e suas virtudes? Se assim não fazemos, estamos totalmente distanciados dos princípios do amor de Deus, que já faz nós seres diferentes um dos outros, justamente para que, mediante essas diferenças, possamos aprendermos a nos respeitarmos, a nos amarmos, mas principalmente a nos auxiliarmos. Quando falo em auxiliarmos, exercitar a beneficência para com todos. Então, que esse estudo de hoje fique realmente gravado na mente e no coração de todos. E vamos, assim, nos entregarmos a Jesus. Mais esse momento, onde rogo ao nosso Mestre, ao nosso médico maior, que aí está em nossos meios, se multiplicando, tendo um cadinho de si em cada lar, em cada local necessitado, colocando um cadinho de si em cada uma de nossas mentes, em cada um dos nossos corações, neste momento, para que assim iluminemos e possamos sentir aquela força interior que nos estimula a caminharmos sempre na busca do bem, na busca do progresso contínuo, dentro do aprendizado que nos é oferecido cotidianamente por essas literaturas sagradas, seja dentro do contexto bíblico, seja dentro do contexto do Evangelho, também segundo o Espiritismo, que nos traz de forma muito clara todos os princípios das leis de Deus, principalmente tudo aquilo que Jesus sempre quis que nós entendêssemos dentro da modernidade dos dias atuais, da qual assim estaremos a viver nesse planeta de prova e expiação denominado Terra, porque os ensinamentos estarão sempre presentes e sempre atualizados, para que possamos assim junto deles entendê-los e praticá-los. E desta forma então nos iluminamos com esse cadinho de Jesus, nossas mentes, nossos corações e nossos lares. Então peço assim a todos que se entreguem em suas orações nesse instante e sintam a presença do Divino e Amado Mestre, assim a proteger os nossos lares, assim a envolver o nosso organismo, assim a iluminar a nossa mente, como também a apaziguar os nossos corações, para que nesse instante estejamos nós prontos a receber todo este bálsamo que nos é oferecido. Então, entreguemos-nos em oração. Muito bom. E assim, com esta paz de Jesus,
predominante junto a cada um de nós, agradecemos esses momentos de fraternidade e de aprendizado que assim veio a nos oferecer. Então, obrigado, mestre. Obrigado, Bezerra. Obrigado a todos esses nossos amigos da espiritualidade que se desdobram incansavelmente para estar sempre a gerar essas energias iluminadas e curadoras ao benefício de todos os necessitados. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Nossa gratidão, Dr. Deolindo, pelo carinho e energia maravilhosa que envolveu o nosso grupo neste momento. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, pedindo pelos nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo, que atravessam dificuldades, enfermidades, necessitam do nosso amor, do nosso carinho e da luz divina. Tudo que nós acabamos de receber, vamos repassar um pouco disso tudo aos nossos irmãos, para que eles possam receber a beneficência que aprendemos hoje de praticar o bem para com nossos irmãos e sem olhar e sem discriminar. Que todos sejam felizes e abençoados nesta caminhada. Que a paz de Jesus envolva a todos. Que a luz divina esteja presente em nossos corações e nossos lares, abençoando e iluminando a todos os participantes do grupo. Que assim seja. Dona Isolda, a senhora poderia fazer a oração, a prece de Cáritas, Dona Isolda? Nosso Senhor chama. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que nos deu, Senhor. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai o culpado arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que vossa vontade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas cessarão. Com só coração, só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas espelhando e refletirá a vossa santa, pura divinidade. Assim seja, Senhor. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Que Jesus esteja presente em nossos corações.